Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Já está no ar com vocês, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, na Claro NET TV, o programa Cruzando as Conversas desta noite. O Cruzando as Conversas que pode ser acompanhado aí pelas redes digitais, né? Como, por exemplo, o Facebook, o YouTube, Instagram e Twitter. Lembrando também que o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também o Cruzando as Conversas é um oferecimento, patrocínio de Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Empresa paulista que está radicada aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um belíssimo trabalho nesta área dos metais e contribuindo, claro, para o nosso desenvolvimento econômico. A temperatura agora, neste momento, aqui é de 26 graus centígrados, aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica a sede da RDC TV. Bom, o nosso tema de hoje é a reforma do Estado. Várias reformas estão aí, mas principalmente a reforma tributária, como ela deve ser para o Brasil, enfim, afinal de contas, ter uma situação capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico. Então, a reforma do Estado na visão dos contadores, aqueles que são formados em contabilidade, né, os contadores das nossas faculdades, e que têm uma visão, realmente uma visão muito racional das coisas, e que certamente deveriam ter um papel ainda mais decisivo na formulação de políticas públicas. Talvez não tivéssemos a situação que temos hoje de corrupção, de desestruturação das empresas estatais brasileiras, se tivéssemos uma participação maior dos contadores. E para debater esse assunto, temos aqui, claro, contadores, né? Pessoas que são qualificadas e preparadas para este tema. Paula Marcon. Paula, obrigado pela tua presença. Boa noite, Silvio. Um assunto que dominas, né? Com certeza, né? Trabalho na área tributária e vivo o dia a dia, né? Sim, do caos prática, tributário, né? da insegurança jurídica que a gente Falaste tem muito hoje. bem no caos tributário, que é um assunto que certamente vai permear o nosso debate aqui. Paula, obrigado pela tua presença. Tá? Salésio D'Agostin, como é que está, meu amigo? Sempre. Contador e, além de tudo, presidente de honra da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil. Sabe que a vida é isso. A gente chega a uma determinada idade que aí eles começam a oferecer as placas. De honra, né? Placa de honra. Claro. Quando nós, olha, esse aqui nós já não queremos mais a participação mais, né, mais intensa, então eu vou dar uma placa de honra. Claro. Mas estou brincando, né? Uma satisfação, muita gratidão em receber esse título, porque como fundador e como ex-presidente da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, então, e pelo trabalho que se desenvolveu, sim, por tudo que se fez, então, eu recebi essa honraria e com muito prazer, então, eu represento os contadores de todo o Brasil. E eu reafirmo aqui o seguinte, na verdade, claro que tem pessoas que são homenageadas com título, um ex-presidente foi homenageado com, enfim, vários títulos internacionais aí e deu no que deu. Mas a maioria, no caso, é o teu caso, a maioria dessas titulações, elas também representam, né, o ápice de uma carreira que contribuiu para o desenvolvimento da profissão, e é o teu caso. Parabéns, então eu acho que esse é o sentido desta honraria que tu tem lá na Confederação. Também conheces? Giovanni D'Agostin? Não, uma figura, esse sabe tudo. Esse sabe das coisas, né? Sabe esse aí tem uma herança boa, né? Giovanni, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né? É a primeira vez aqui neste programa, a primeira vez. Primeira vez. Primeiramente, agradecer o convite, muito honrado de participar desse programa. Um assunto muito pertinente, muito oportuno aí da emissora. Também tu é um camarada que agora é o presidente, desde quando, do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, é isso? Isso, nós assumimos a presidência do Sindiconta a partir desse ano, a partir de janeiro desse ano. Uhum. E vamos, antes de mais nada, antes de entrar no assunto, realmente, que é o objetivo do programa, o que faz o Sindiconta? Qual é o papel dele com os profissionais? O Sindicato dos Contadores, assim como os outros sindicatos, o papel fundamental é defender o campo de trabalho, né? Defender o campo de trabalho, as condições de trabalho, a dignidade de trabalho, né, dos profissionais.
basicamente é isso que os sindicatos eles existem para isso, né? Para prestar serviços de proteção do campo de trabalho profissional. E é um mercado de trabalho que teve muitas mudanças com a era da tecnologia, da internet, né? Hoje em dia, o contador ele precisa ter uma qualificação adaptável aos novos tempos, né, Giovanni? Essa revolução tecnológica, acho que pegou não só os contadores, acho que pegou todas as profissões, né? Mas a contabilidade pegou bastante, isso a gente pode afirmar, né? E é muito importante o contador, claro que a meu juízo, a nosso juízo, o mais importante é o contador saber contabilidade, né? Mas não tem como dissociar hoje as rotinas contábeis dos aspectos ali direcionados à área de TI, né, de informática. Fica muito difícil o sujeito, por exemplo, abrir um escritório de contabilidade sem ter noções ali dos funcionamentos dos sistemas e dos aplicativos. Na verdade, também é um setor muito concorrido, né? Mas, Salésio, eu queria começar contigo, né, que é o sênior aqui da mesa, conhecimento, experiência e tal, né? Porque nós sabemos o seguinte, eu que fui professor de História do Pensamento Econômico, as grandes organizações, antes um pouquinho da Idade Média, da chamada Baixa Idade Média, lá século X, as grandes organizações, elas tiveram duas bases para o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, a disciplina, e foram trazer isso no Exército, no militarismo daquela época. O Exército é uma instituição puramente disciplina, né? Ela prima pela disciplina. E depois também, naturalmente, que os contadores, eles foram trazer a racionalidade na estruturação, digamos assim, de custos, né, de propósito das organizações. E aí começaram as organizações a se desenvolver exatamente por isso. E estiveram assentadas no trabalho do contador, né, na contabilidade. Enquanto as empresas nunca se preocuparam com isso, as organizações elas eram muito maleáveis, elas apareciam e desapareciam por causa dessa estrutura. Como é que é hoje o trabalho de vocês? E sobretudo no Brasil, né, Salésio, que é um país complexo, a Paula mesmo falou agora da complexidade da tributação e tal. Como é que o papel de vocês está sendo desenvolvido para racionalizar e evitar, por exemplo, a corrupção que nós temos no Brasil? Veja só, a corrupção, ela existe em razão da falta de conhecimentos contábeis por causa dos políticos. No momento em que os políticos não têm o conhecimento contábil, eles não provocam para colocar em prática aqueles conhecimentos que a contabilidade oferece. Okay? Ora, então, o que acontece? O político, todos os políticos deveriam ter um curso de conhecimentos básicos da contabilidade. O político tinha que saber o que é um custo, ele tinha que saber o que é uma receita, ele tinha que saber o que é uma despesa, ele tem que saber o que é um resultado, o que é um demonstrativo econômico, o que é um demonstrativo financeiro. Ele tinha que saber como é que funciona o ingresso e o desembolso. Então, o que acontece? No momento em que falta a ele esses conhecimentos básicos, eles passam a não dar importância aos controles que se podem implantar para evitar que o recurso público seja desviado. Inclusive, esses tempos, eu estava comentando, Silvio, que eu acho que é o único país que se preocupa com a honestidade das pessoas. É o único país que se preocupa em que a pessoa tem que ser honesta. As instituições, o Estado, as empresas, as organizações, elas não se preocupam com a honestidade da pessoa. Por quê? Ela tem que ter controle que as pessoas não podem desviar. Elas têm que ter controle que mesmo que ela queira desviar, ela não consegue. Então hoje não. Hoje tu tens que ter uma certidão de bons antecedentes, uma certidão de honestidade. Mas por quê? Se eu preciso provar que sou honesto, parte-se do princípio que aquela organização não tem controle.
Porque se tivesse controle, tu não precisa provar que é honesto, tu não vai conseguir roubar. E por que eles roubam no Brasil? Porque não tem controle, porque não tem contabilidade, porque os contadores se ausentaram, os contadores fugiram desta batalha, fugiram desta obrigação. Mas aí eu te pergunto o seguinte, os contadores fugiram ou aqueles órgãos que representam os contadores não se apresentaram e não, digamos, forçaram a barra, não se impuseram, sabendo que realmente eles poderiam resolver esse problema através da contabilidade? O profissional, claro, Silvio, quando eu digo os contadores fugiram, eu estou dizendo... As lideranças... As entidades que foram criadas para fazer esse papel, simplesmente enfiaram a sua cabeça num buraco, ok? Deixou a banda passar e nada foi feito. O profissional, o contador, ele tem que trabalhar bem, tem que ganhar bem, tem que se preocupar com os seus afazeres, ele tem que fazer o seu trabalho bem feito, tem que ser valorizado, porque ele sabe como é que as coisas acontecem. Acontece que o Estado criou o sindicato, criou o conselho, e o Conselho de Contabilidade, eu sempre digo isso, que o Conselho de Contabilidade, ele é um órgão que protege a profissão. Só porque é um órgão que protege a profissão, mas é um órgão do Estado. Não é um órgão particular, não é um órgão privado, não é uma instituição do profissional, é uma instituição do Estado a serviço da sociedade para proteger o trabalho do contador, para que leigos não interfiram e para que esse trabalho dê efetivamente segurança para a sociedade. Sobre essa questão da proteção do Estado em face das profissões liberais, o contador ele é um profissional liberal, ele aprende as técnicas e aprende a ciência nas academias, não é? E o que acontece? O trabalho do contador ele é liberal e o contratante, o patrão, em tese, não pode dizer para ele o que ele deve fazer, porque ele tem que aplicar os conhecimentos que ele adquiriu nas universidades e aplicar a lei, e aplicar a Constituição, né, no seu trabalho. Então, nesse caso, o Estado estabelece o que o Estado, quer dizer a União, né, os governos, né, através das leis, estabelece como devem ser feitos os controles, como devem ser a legislação que rege a profissão, e o contador ele tem que trabalhar com autonomia, não é, com estabilidade, com a garantia de que o patrão não vai dizer para ele o que ele tem que fazer em detrimento das técnicas contábeis. Então, nesse sentido, a Constituição Federal estabeleceu que cabe à União a regulação das profissões e a União, em seu turno, delegou essa função para os conselhos. Tem um Conselho de Contabilidade, tem outros conselhos de fiscalização profissional. Então, esses conselhos de fiscalização profissional são autarquias federais, né, que exercem o poder de polícia em face das profissões. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam primar por essa autonomia profissional, para que leigos não entrem no campo de trabalho dos profissionais, né, e o Conselho de Contabilidade se inclui dentro desse bojo dos conselhos de profissão regulamentada. Então, tanto é que os conselhos cobram compulsoriamente tributo dos profissionais. No caso dos profissionais de contabilidade, são mais de 500 mil profissionais em todo o Brasil que pagam tributo, pagam anuidade, né, para o financiamento dessas atividades. Aí tu inclui os técnicos em contabilidade e os contadores, né? Uns são formados na universidade e outros técnico em contabilidade não é na universidade. O técnico em contabilidade é o profissional de nível médio, né, que cursou a escola profissionalizante. Esse também ele é registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Esse nós estamos numa fase de transição. O técnico em contabilidade, ele pôde fazer o registro no Conselho de Contabilidade até o dia 1º de junho de 2015. Então, a partir do dia 2 de junho de 2015, não foi mais possível, através de uma alteração legislativa, que os técnicos fizessem os registros, né? Então, aqueles técnicos que já possuíam o registro antes de 1º de junho de 2015,
para esses mantiveram-se, obviamente, os direitos adquiridos do exercício da profissão, não é? Mas os que, porventura, não pediram seu registro até essa data não conseguem mais fazer o registro e atuar como técnicos em contabilidade, responsável por escritas. Paula Marcon. E aí, o que tu está vendo de tudo isso aí? Complementando um pouco, né, a fala do Salésio e discordando até um pouco dele, com relação à questão dos políticos, né, de terem um conhecimento mais contábil, isso faz muita falta, principalmente no Poder Legislativo, né, a gente que atua no chão da fábrica, digamos assim. Nós sentimos muita falta disso, né, de ter legislações claras e que a gente consiga colocar em prática. Às vezes a gente vê que é muito distante o que a legislação prevê e daquilo que a gente consegue fazer. Com relação às informações e o porquê de existir tanta corrupção no Brasil, eu lembro sempre de uma fala do ministro Paulo Guedes num evento no ano passado, que ele disse que ele nunca viu em lugar nenhum um país ir para o buraco com tanta informação. Então, eu acho que o nosso problema não é a falta de informação do governo. Eu acho que o problema maior é como essa informação é utilizada. Né? Porque a gente, quem trabalha, principalmente na parte tributária, sabe, a gente informa tudo, principalmente depois do projeto SPED, tudo o que acontece dentro da empresa, principalmente nas empresas de médio e grande porte, elas são informadas para o governo praticamente em tempo real. Mas a impressão que a gente tem é que, como o Salésio falou, eles não têm braço para conseguir acompanhar tudo aquilo. Né? Quando vocês falam com relação à política, Salésio, eu gostaria de só fazer um parênteses seguinte. Ó. Por exemplo, assim, uma coisa que me chama muita atenção como economista é o seguinte, por exemplo, o Tribunal de Contas, sejam regionais ou nacional. Quem é que vai ser conselheiro do Tribunal de Contas? Políticos que foram banidos nas urnas. Quer dizer, eles recebem um prêmio para atuar numa instituição extremamente importante, fundamental para fazer a fiscalização dos políticos. Então, imagina, como é que o político, já em primeiro lugar, despreparado, desqualificado. Eu desafio qualquer um tribunal, qualquer um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul a me dizer a mínima coisa de conhecimento contábil. Não tem. Eles não sabem absolutamente nada. Mas estão lá, foram renegados pelas urnas e receberam como prêmio, agora ganharam 700, 800 mil reais de prêmio. Uma afronta à sociedade. Isto é que revolta a todos nós. Quer dizer, então é por isso, e tu colocaste muito bem, os políticos, nós temos que exigir a qualificação. Assim como você que é trabalhador da iniciativa privada e que tem que fazer curso, tem que se esforçar, se sacrificar, investir na sua qualificação, esses políticos não fazem porcaria nenhuma. Estão lá ganhando milhões e não fazendo o serviço que eles têm que fazer. Mas falando o problema da informação, nós temos muitas informações, mas as informações elas não estão devidamente alocadas nos locais certos. O que acontece? Não adianta nós termos um monte de informações e essas informações não trazem resultados. E muitas vezes redundantes, muitas vezes um exemplo que eu sempre dou hoje em dia, um exemplo bem prático, é a questão da GIA e do SPED fiscal, mais ou menos guia de informações. Isso, guia de informação de apuração do ICMS. São duas declarações distintas e em um determinado momento foi se inserindo o SPED na rotina. Chegou um determinado momento em que, com a intenção de unificar mais ou menos as informações, a gente só consegue gerar o SPED fiscal a partir do arquivo da GIA. A justificativa da Cefaz na época foi que se precisava que o SPED oferecia uma validação de dados maior, uma segurança maior, mas como tu gera uma declaração a partir do arquivo da outra, você faz duas vezes a mesma coisa, você está informando duas vezes exatamente a mesma coisa, porque tu gera informação no SPED, que é um programa muito mais seguro, obviamente, que tem uma qualidade de informação muito maior, e tu precisa gerar novamente com as mesmas informações do SPED, com o mesmo arquivo, mais uma obrigação acessória para informar o mesmo órgão. Né? Então, é nesse sentido, é muita informação e muitas vezes informação redundante, muitas vezes... E isso para nós, contadores, gera um trabalho muito grande, gera desgaste para as próprias empresas, gera um custo muito grande. Aliás, o Salésio sabe muito bem, você, o contador, sabe melhor do que eu isso aí. Quer dizer, uma empresa brasileira,
ela tem um número de contadores 10 vezes maior, na média, do que uma empresa estrangeira, exatamente por essas questões. Exatamente, né? exatamente. Mas o problema todo do Brasil, é a falta de informação contábil para a tomada de decisão. O Brasil não tem contabilidade, o Brasil tem informações, e as informações elas não são alocadas nos locais certos para gerar informações certas para uma tomada de decisão. O Brasil não sabe quanto deve, o Brasil não sabe o quanto custa determinados trabalhos, determinado serviço. Por que isso? Porque no Brasil entrou dinheiro, para ele é receita. Recebem contribuição previdenciária, é uma receita. Ou seja, eles querem reduzir o déficit, seja do Estado ou da União, eles buscam um empréstimo, ou eles arrecadam um tributo antecipado, alegando que isso é uma receita. Ou seja, no momento em que me entra valores, e esses valores é X, e comparam com o meu gasto, essa diferença para eles é déficit ou superávit. Isso está errado, não é isso. Contabilidade trabalha através de dois sistemas. É o sistema financeiro e é o sistema econômico. O quanto eu gasto para produzir determinado serviço ou bem e quanto eu preciso de recurso para pagar as coisas que eu devo, as coisas que eu adquiri. Se eu contribuo, se eu recebo contribuição para oferecer aposentadoria para alguém, o valor que eu recebo não é receita, é uma obrigação, é um passivo, eu tenho que investir esse valor para depois distribuir, para entregar para a pessoa. Aqui no Brasil, não. Eu recebo de quem está trabalhando para pagar para aqueles que eu não estou trabalhando e não crio uma reserva para depois entregar para quem contribuiu, que depois vai aposentar. Então, essa reforma hoje que o Brasil está fazendo é muito simples. Eles estão buscando recurso suficiente para pagar o quê? Um déficit de quem não está trabalhando. Eu estou cobrando mais de quem está trabalhando para dar para quem não está trabalhando. O que é que eu estou fazendo? Buscando um caixa. Num determinado momento, eu vou ter que pagar para esse que está contribuindo. E aí eu pergunto, como é que eu vou pagar? Onde é que eu apliquei esse dinheiro? Onde é que está o meu fundo de reserva para retribuir isso? Isso é contabilidade, falta contabilidade. Brasil não tem contabilidade, Brasil precisa ter contabilidade independente. E onde é que entram os conselhos de contabilidade nessa história? Porque tem um conselho federal, né? Tem órgãos em todos os estados, aliás, são poderosos, tem dinheiro em caixa. E o que fazem, Giovanni? Pois então, o Conselho de Contabilidade, ele é um braço do Estado. A meu juízo, ele tinha que auxiliar o Estado para que o Estado, os governos, tenham esses controles. Foi criado para isso, né? Foi criado para isso também. Uma empresa estruturada, vamos fazer uma analogia, uma organização empresarial estruturada, para ela ter sucesso, ela precisa ter os seus controles, não é? Ela precisa, a partir dos controles, levantar demonstrativos financeiros, econômicos, contábeis, e a partir dessas ferramentas fazer gestão. Então, isso a gente está falando de contabilidade quando a gente fala nisso, né? Levantar balanço patrimonial, mecanismos de controles internos, né? Para que diminua a incidência de corrupção interna dentro dessas organizações. E a partir de todos esses dados, que se tem bastante dados, mas talvez não se saiba efetivamente interpretá-los de forma adequada, então que a partir deles é importante que o gestor que faça dessas análises, faça uma boa gestão, né? E aí na introdução da fala do D'Agostin, foi pertinente no sentido de que os gestores, no caso do poder público, são os políticos, né? Os políticos terem conhecimento contábil para, através da contabilidade, e a nossa contabilidade pública, eu entendo que precisa ser melhorada, a nossa contabilidade, nossos controles públicos precisam ser melhorados, mas a partir desses elementos que eles possam fazer a interpretação e fazer uma gestão com eficiência e uma gestão com muito profissionalismo,
Porque o setor público ele tem que ser mais profissional, a meu juízo, ele tem que ser menos político no termo pejorativo, né, do político que hoje está na boca do povo. Político, o termo pejorativo, diz, político não sabe das coisas. Não é? Na verdade, não usar as coisas de maneira política, mas de maneira racional, né, de maneira real, quer dizer, realística. Essa lei da responsabilidade fiscal, ela atinge, digamos assim, o camarada que não geriu bem o recurso numa empresa pública ou privada, essa lei de responsabilidade fiscal, ela pode pegar o camarada? Pois é, tu veja o seguinte, essa lei de responsabilidade fiscal, ela foi uma boa lei. Ela teve boas intenções. Mas vamos pegar o nosso exemplo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Os gestores, todos esses gestores que tiveram nos últimos 30, 40 anos, eles plantaram sementes boas para o nosso estado enfrentar as situações de hoje? Qual é a herança que deixaram, né? Qual foi a herança que eles deixaram? Então, hoje nós gastamos quase toda a nossa arrecadação com folha de pagamento. Está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal? Então, quando não tem recurso, quando não tem dinheiro, quando já há consequência de más gestões que é impossível fazer o trabalho de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes se deixa de lado a lei de responsabilidade fiscal, porque tem outras urgências para resolver, não é? Então, o governo hoje não consegue pagar as dívidas que tem aí, por exemplo, com a União, né? Até tem uma liminar que está vigendo lá no STF, que suspendeu o pagamento da dívida, senão o nosso Estado não conseguiria pagar sequer o básico do básico. Não é? E o mais grave de tudo, né, Paulo, que é o seguinte, que essa lei de responsabilidade fiscal, que eu concordo contigo, ela veio exatamente para disciplinar a questão do gasto público, né, e manter saudável o setor público, quer dizer, pelo menos reduzir essa forma deficitária com que trabalha a União, os estados, né, e os municípios do ponto de vista do setor público. Só que tem uma coisa, né? Há uma resistência muito grande, poderosa no Congresso, a partir dos prefeitos que não querem isso, quer dizer, que não querem cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, então aí é muito complicado. A área política é muito sensível ao politicamente correto, às necessidades que os prefeitos... Eu acredito que muitas vezes não é nem a questão de não querer, é uma questão de muitas vezes não poder. O gasto é muito grande, a lei de responsabilidade fiscal ela vai para quase 20 anos já, né? 97 foi, 98, por aí que foi. Por aí. Ela já vai para todo esse tempo e você vê que um estado falido, como é hoje o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, eles não... Eu acho que todos os estados... Todos, mas o mais grave é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Os mais críticos. Um estado não chega no nível de endividamento que o Rio Grande do Sul chegou em 10 anos. Claro. Né? Foi uma crescente, para você ver que, embora, como o Giovanni falou, a lei de responsabilidade fiscal melhorou muita coisa, mas não melhorou o suficiente. Né? Porque, ao mesmo tempo em que em algum momento se permitiu chegar no ponto que chegou, né? Senão, estava lendo hoje, se não fosse essa liminar do STF concedendo essa suspensão do pagamento da dívida, hoje a perspectiva era de que os salários do funcionalismo estariam 6 meses atrasados. Imagina o caos. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul deve para a União, em atrasos, 7 bilhões de reais. E isso não acontece da noite para o dia, né? Qual é o orçamento do Estado? É 50 e poucos bilhões, é isso? 70 bilhões. 70 bilhões, orçamento de 2020. Exatamente. O fato todo é o seguinte, o erro desta lei, ou a falha desta lei, tá, de responsabilidade fiscal, ela tem uma falha básica, estrutural, porque ela parte da receita. Então, ela estabelece os limites de gasto tendo por base receitas. Então, ela diz o seguinte, que a remuneração do salário, a remuneração com a folha, não pode exceder a 60% da receita. Só porque no momento em que você dá o aumento salarial para o funcionário público, você não consegue mais reduzir. E a receita ela é flutuante de acordo com a economia. Se tu produz mais, se tu vende mais, se tu
faz girar mais a riqueza, tens uma receita maior. Aí tu pode remunerar o seu funcionário público. Agora, se a economia está em baixa, tu vai faturar menos, mas tu és obrigado a pagar o teu funcionário público. E o funcionário público, quando nós estávamos na bonanças e dinheiro sobrando, nós entregamos para o funcionário público muitas benesses. Nós fornecemos para eles muitos benefícios que hoje nós não podemos mais cumprir com isso, porque a nossa receita caiu. É o chamado crescimento vegetativo da despesa, por quê? Porque foram criadas ao longo desse tempo, e tu tocaste muito bem na questão do funcionalismo, leizinhas de triênios, quinquênios, vantagens disso, vantagens daquilo, que na Constituição de 88 acabaram tendo um amparo legal e hoje é inconstitucional, tu não pode reduzir. Quando a gente fala em funcionalismo público, acaba que fica muito mais engessado. Se tu tem essa situação numa empresa privada, tu consegue ter um plano de gestão para ou reduzir a folha de pagamento, ou reduzir alguma coisa. No funcionalismo público, tu fica totalmente de mãos atadas com isso, né? A questão dos aposentados também. Hoje a gente gasta, aqui no Rio Grande do Sul, você gasta muito mais com funcionários inativos do que com funcionários da ativa. Depois tem as grandes corporações, como o Judiciário, por exemplo, para mim o grande mal desse país, desculpa, é o Judiciário. O Judiciário, aqui no Estado, não aceitou o congelamento dos repasses do governo. Quer dizer, isso é inacreditável. O Estado falido, e ele sabe muito bem, os juízes sabem muito bem. O Estado falido, o Estado não tem dinheiro para pagar o funcionário, o professor que ganha uma merreca, tá? E eles não abrem mão dos seus privilégios. Desculpe, isso aí é uma coisa inaceitável. Inaceitável do ponto de vista ético e moral. Você verifica, Silvio, que hoje a maior vitória do nosso governador é ter conseguido estancar os excessos de gasto com a folha. Ele teve sangria total, né? Era regulamentar a hora extra, aposentadoria compulsória, afastamento da atividade em atividades sindicais. Ou seja, os funcionários públicos cedidos para órgãos particulares e para outros órgãos. Nós temos funcionário público que prestam serviço para conselho de contabilidade, para sindicato e conselhos de modo geral. O que acontece? Tudo isso eu preciso pagar. Para que eu pague, eu preciso ter renda. E para ter renda, eu tenho que ter produção. Ok? Então, o que acontece? Hoje, o nosso governador, a vitória dele foi tentar estagnar isso, mas não pode acontecer. Mas a falha é de quem? É da legislação, é do legislador, que disse o seguinte: lei de responsabilidade fiscal, 60% sobre a arrecadação. E daí? No momento que eu dou os 60% e não tenho mais arrecadação, como é que eu faço para tirar os 60% que eu dei? É isso que nós temos que pensar. É isso que tem que discutir. Isso temos que discutir. E outra coisa é o seguinte, e isso acontece, vocês sabem por quê? Porque nós não temos contabilidade no Brasil, nós não temos contabilidade no Estado, não temos contabilidade no município, não temos contabilidade em lugar nenhum. O que nós temos é puros registros de entrada e registro de saída. Isso não traz resultado. Tá, o governador estava conversando esses tempos, deu uma entrevista, e ele disse o seguinte: olha, nós agora vamos deixar de pagar tal dívida e vamos deixar de pagar dívida, vamos antecipar arrecadação, IPVA, IPTU e não sei das quantas. Com isso vai reduzir o déficit do Estado. Eu digo, não é possível, Silvio, reduzir o déficit do Estado, recebendo antes uma coisa que é de 2020, ok? Para poder o quê? Para poder cumprir com lei de responsabilidade fiscal. Eu peço um empréstimo para manter a lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma farsa, isso é uma corrupção, isso nós temos que mudar. Bolsonaro não é só reformando a administração, não é simplesmente mudando o aspecto tributário. Nós temos que implantar a contabilidade geral da União, com um contador independente, ou seja, com uma contabilidade onde tenha responsabilidade na prestação de contas. E aí eu te pergunto, para estabelecer isso aí,
ele tem autonomia como presidente ou ele precisa passar isso no Congresso? Esse é o problema, tem que passar no Congresso. Tudo tem que passar tu acha no que o Congresso vai criar uma arma que vai se voltar contra ele? Os políticos? O Brasil tem um problema institucional muito grave. O sistema político ele contamina os poderes técnicos. Então, em tese, o poder político é o Congresso, o poder executivo são os poderes políticos, né? E o poder técnico, o poder judiciário, né, o Ministério Público, né, e deveria ter outras instituições autônomas, independentes também de natureza técnica. Então, como o Silvio Lopes havia comentado antes, o poder político indica políticos para tribunais de contas. O Tribunal de Contas, em tese, deveria ser o poder técnico, não é? Sim, claro. O poder político indica membros para o Poder Judiciário. Indica membros do Poder Judiciário para a cúpula do Poder Judiciário. Então, existe uma contaminação de sobremaneira do poder político dentro do Poder Judiciário. E não é só no STF que há indicações políticas. Nos outros tribunais, os tribunais espalhados pelo Brasil também, parcela deles advém de indicação política, ou dos governadores, ou do presidente, não é? Então, nessa reforma política que nós precisamos fazer, o Brasil precisa fazer, já passou o tempo, inclusive, de fazer, mas nunca é tarde, não é? É muito importante repensar essas independências dos poderes e, quem sabe, criar ali, eu julgo isso muito pertinente, criar um poder, um órgão, quem sabe, que fosse vinculado não ao Poder Legislativo, mas fosse vinculado ao próprio Ministério Público, que é um órgão dos controles, onde as pessoas sejam concursadas, que haja uma contabilidade geral da União, dos estados, dos municípios, de pessoas concursadas, que esse órgão vai fazer os controles, fazer a contabilidade desses entes públicos. E se esse órgão vai fazer o controle orçamentário também, um órgão independente, com autonomia financeira, com autonomia de trabalho, e em havendo indícios de malversação de recursos públicos, esse órgão independente encaminha o dossiê para o Ministério Público aferir da viabilidade ou da possibilidade ou da necessidade de ingressar com ações civis públicas contra esses maus gestores. A meu juízo, me parece que seria um sistema que traria melhores controles, né? Melhores controles e tenderia a diminuir a corrupção, porque teria menos contaminação do poder político nessas questões no caso de obedecer o próprio patrão. O patrão quer dizer o político, né, o gestor, a gente recebe alguns relatos, algumas reclamações de colegas, de profissionais que atuam em prefeituras, que são contadores de prefeituras, que esses órgãos de contabilidade das prefeituras são subordinados ao gabinete do prefeito. Então, o gestor que realiza o orçamento é como se fosse o patrão do contador público, no caso, das prefeituras, e aí daqui a pouco ele sofre algumas restrições quando tem que fazer algum registro, alguma coisa que não esteja de acordo com a vontade do prefeito. Isso não pode acontecer. Não, e tem mais uma, Silvio. O que acontece? Os prefeitos, né, evitam de colocar contadores para fazer esses controles. Mas por que eles evitam? Porque eles não querem ter facilidade no desvio. Então, essas coisas têm que acabar. A questão é institucional nesse país. Começa por aí. Silvio, se derem uma atenção especial na contabilidade, vocês podem ficar certo. O Brasil vai ser um país de ponta. E aí é que está o seguinte, aí é que está o grande papel que as instituições, as entidades do setor devem e precisam exercer. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos conversando aqui sobre a reforma do Estado na visão do setor de contabilidade, dos contadores. Salés D'Agostin, Paula Marcon e Giovanni D'Agostin. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Cruzando as Conversas desta quinta-feira, 6 de fevereiro. Até já. Muito bem, voltamos com o nosso Cruzando as Conversas desta noite de quinta-feira, 6 de fevereiro. Estamos debatendo aí a questão da reforma do Estado, a reforma tributária também, especificamente, e isto na visão dos contadores, né? Lembrando que você pode acompanhar aqui o Cruzando das Conversas pelos canais 24 e 524 da RDC TV
através da Claronet TV. Todo o Rio Grande do Sul nós assistindo. Grande abraço ao pessoal de Uruguaiana, Livramento, Santa Maria, que mandaram manifestações aqui. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, claro, também da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Bom, meus caros contadores, no século passado, houve um economista chamado Joseph Schumpeter, um alemão, Joseph Schumpeter, e ele publicou um livro chamado Estado Fiscal. Nesse livro, Salésio, ele dizia o seguinte, que ele jamais poderia imaginar que um Estado ousasse, esse era o termo que ele usou, ousasse cobrar mais do que 5% da renda nacional em tributos. 5%. Hoje nós estamos cobrando aí 30 e poucos, tem Estado 40%, 50%, e o Estado não dá para a população, né, aquilo que ele deveria devolver em contribuição, né, em retribuição à tributação. Até onde vamos nessa coisa? Olha, 5, 10, 15, 20, 50, tudo é muito relativo, ok? O que é que você quer? Você quer ganhar 10% de 100 ou 5% de 1.000? Evidentemente, eu quero 5 de 1.000. O que acontece? Os nossos governantes, eles não têm noção. Eu acho que eles nem sabem. Me desculpa o governador, me desculpa o prefeito, me desculpa as pessoas. Eu acho que vocês não têm noção de onde é que vem a renda. Tu sabe de onde é que vem a renda? A renda vem da produção. Se a empresa produzir, se a empresa vender, é sobre esta venda que se paga o tributo. Então você tem que saber quanto é que eu vendo, qual é a renda no Rio Grande do Sul. Olha, se a minha renda no Rio Grande do Sul é de 300 bilhões, e se eu preciso de mais renda, eu preciso fazer com que o meu agente econômico produza mais, venda mais, porque eu preciso de receita, e a minha receita tem como base a renda. Se eu aumentar o meu tributo e com isso eu perco competitividade, significa dizer que eu vou faturar menos e faturando menos eu vou pagar menos tributos. Então vocês que são funcionários públicos, que sabem desta regra, nós temos que estimular produção, nós temos que estimular consumo e nós temos que fazer com que o nosso agente econômico seja um aliado nosso. Nós não podemos virar as costas para ele. Eu não posso pensar em aumentar tributo, aumentar o ICM da gasolina, aumentar o ICM disso, aumentar o ICM daquilo. Nós temos que ver quanto que isso representa no total e a partir daí eu tenho que reduzir para aumentar a competitividade e com isso aumentar o meu tributo. Então, o que não pode é se uma empresa está, Silvio, se uma empresa está mal economicamente, ela está para fechar as portas, sabe o que é que o Estado faz? Ajuda a fechar a porta. Se eu não consigo pagar o ICMS, sabe o que é que o Estado faz? Me protesta para que eu não trabalhe. Sabe o que é que o prefeito faz se tu não pagar o IPVA? Ele te protesta. Meu amigo, isso aí é o absurdo do absurdo. Você tem que ajudar a empresa. Se a empresa está mal, vai até ela, pergunte o que está acontecendo, incentive. Porque você dá incentivo quando você quer que coloque uma empresa aqui dentro. Mas quando ela está funcionando, você fecha a porta dela, perdendo o emprego. E tem alguns políticos que ainda sequer isso fazem, né? Sequer dão incentivo para trazer investimentos, como aconteceu aqui. Lembra-se, todo mundo sabe, o caso da Ford. Sim, então está tudo errado. Reforma política, botar pessoas que pensam, que raciocinam, que sabem o que estão fazendo. Se eu sei que a empresa X está com problema financeiro e qual é o risco de perder 300 mãos de obra, o que é que eu tenho que fazer? Viabilizar a empresa. Ir lá ver o que está acontecendo, ver como eu posso ajudá-la para que, em primeiro lugar, que aquelas pessoas continuem trabalhando, tá? E para que ela produza.
Eu congelo o ICMS, congelo os tributos, não me pague mais, só me paga quando fica bem. Agora não, se eu estou mal, aí é que eles enterram a empresa. Não é isso, governador, não é assim que se trabalha, prefeito. Vamos aprender a fazer as coisas certas, prefeito. Nós precisamos fazer esse estado aqui ser um estado pujante como era antigamente. Agora, como é que se faz com isso? Usando a cabeça, usando o raciocínio, usando as técnicas da contabilidade. Sabe o que é que isso significa? Usar giro da riqueza. Quanto mais a riqueza gira, mais tu recebe e menos tu pode cobrar. Isso aí significa ponto de equilíbrio, significa dizer margem de rentabilidade. Isso são contabilidade, vocês têm que aprender isso. E há exemplos muito próximos daqui, nós temos Santa Catarina e Paraná, que estão em situações bem melhor que o Rio Grande do Sul, já estiveram pior, mas adotaram modelos, como tu está defendendo, de preservação das empresas e, sobretudo, de saneamento do setor público. Isso aconteceu. Giovanni. Eu trouxe aqui, senhores, uma pesquisa, um trabalho que o Banco Mundial fez, um estudo realizado em 2017, que foi publicado em 2018. E o Banco Mundial aferiu a quantidade de horas que cada país gasta com cumprimento de obrigações fiscais. Infelizmente, o Brasil está em primeiro lugar, de baixo para cima. Aqui no Brasil se gasta, em média, quase 2.000 horas para o cumprimento de obrigações fiscais, segundo esse estudo que o Banco Mundial fez. O segundo pior país do mundo é a Bolívia, com 1.025 horas. Terceiro, a Líbia. Quer dizer, nós estamos atrás da Líbia, da Venezuela, do Chad, né, da Guiné Equatorial, nós estamos atrás da Guiné Equatorial. Para os senhores terem uma ideia, os melhores países em termos de horas despendidas, horas significa energias, né? Horas significa recursos, não é? O tempo que se despende para o cumprimento das obrigações. O cumprimento das obrigações não é só pagar o tributo, o cumprimento das obrigações é administrar o tributo, é prestar informações. Aqui no Brasil é um manicômio fiscal que se tem, não é? Se nós gastamos 2.000 horas para cumprir com obrigações fiscais, não é? Esse tempo é 6 vezes mais do que a média registrada nos demais países da América Latina, nos nossos vizinhos. A média nos países da América Latina está em 332 horas no ano, e no Brasil está 2.000 horas no ano, não é? Segundo esse estudo, nos países de alta renda, que são integrantes da OCDE, a média de horas é de 160 horas. Então, se considera razoável, sob o ponto de vista econômico, para que a tributação não reduza a economia, que não emperre a economia, uma média de 160 horas. O que eu quero dizer com isso? O que todos já sabem com isso? Que desde que eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu comecei em 1994, se espera uma reforma tributária, não é? Me parece agora que a reforma tributária tende a sair, pelo menos esse é o discurso. O problema é saber que reforma tributária vai ser do governo, né? Agora, sem reforma tributária, não tem como o Brasil ser competitivo com esse regime, com essa sistemática de tributação maluca que acontece. Agora, na verdade, só um pouquinho, Paulo, antes de passar para ti, na verdade, tudo que tu falaste aí, na verdade, traz à baila muito claramente o seguinte: nós temos no Brasil uma estrutura institucional socialista e queremos que a economia caminhe, marche e tenha produção e produtividade capitalista. Isso não fecha. Exatamente. E essa situação que o Giovanni apresentou acaba que colabora muito com a sonegação. Claro. Muito mesmo. Assim, a gente tem o grande exemplo, eu acho, que foi o Simples Nacional, que começou como uma maneira de fomentar as pequenas empresas, como uma maneira de simplificar realmente o sistema tributário, e foram se agregando informações e obrigações e acabou que se tornou um sistema tão complexo quase quanto os outros tipos de quantas tributação. empresas acabaram saindo do mercado porque Exatamente. não conseguem manter uma estrutura só para essa questão contábil? Quer dizer, exatamente. quem é que pode suportar isso? E quantas empresas deixam Claro, de estar de entrar por causa do legalizadas e sistema. quantas empresas deixam de estar recolhendo tributos, porque aqui a gente tem essa cultura de ter empresas menores, de realmente ter
essas empresas que são menores, mas que são realmente a base da nossa tem economia. As startups aí que estão exercendo um papel extraordinário, né, no ponto de vista de empreendedorismo, de abrir mercado de trabalho para as pessoas, para os jovens, sobretudo, né? Que exatamente. Essas startups estão sendo muito jovens. E, né? E é impressionante porque tu tem toda essa estrutura e sempre tem, como tu falou das startups, a gente tem um problema muito grande de legislação sobre como tributar isso. Porque aqui se tem essa logística de se fazer a legislação muito específica, né? A gente sempre dá o exemplo do tamanho da Constituição brasileira e do tamanho da Constituição americana. A Constituição americana tem pouquíssimos artigos, enquanto a nossa é imensa. 27 Imagina. emendas. Nós temos 245 artigos e centenas de emendas. E startups a gente tem muito esse problema, às vezes até com relação à competência de quem vai tributar. Eu já soube casos de empresas que ficam no limbo se é prestação de serviço ou se é comércio de mercadorias e da empresa está sendo autuada pela prefeitura e está sendo autuada pelo Estado referente à mesma coisa, porque não se chegou num entendimento legal se aquilo é uma prestação de serviço ou uma venda de mercadoria. Silvio, o Brasil, como digo, o Brasil é um país sui generis. O Brasil é sui generis. Os nossos políticos, eu tenho que conversar com Deus para saber como é que ele fez os políticos, como é que é a cabeça desses políticos, ok? Porque os políticos... Eu acho que Deus nem fez os políticos. Essa criatura de outro ente que fez os políticos. Porque, veja só, quando eles falam em reforma tributária, a primeira coisa que passa na cabeça deles é a alíquota, ok? A alíquota é base de cálculo, é tipo de mercadorias, ok? Então, a base é isso. A política tributária tem que envolver, não é só receita. A política tributária tem que envolver diversos outros elementos, tá? Para ter uma harmonia social. Tem que envolver receita, tem que envolver produto, tem que envolver mão de obra, tem que envolver uma série de fatores que tem que levar em consideração. Ora, se eu produzo uma determinada mercadoria e esta mercadoria eu preciso de X mão de obra e uma outra mercadoria que eu preciso de menos mão de obra, o que é que acontece? Aquela que eu não tenho tanta mão de obra não pode ter a mesma alíquota dessa que eu preciso de mais mão de obra, porque a mão de obra é o que dá sustentação social. Então, por que eu só levo em consideração o faturamento? Nós temos que levar em consideração faturamento e quantidade de emprego. Nós temos que estimular emprego. Nós temos que fazer com que haja uma coordenação e uma conjugação de que receita mais mão de obra é igual à base do tributo, para que eu estimule as empresas a empregarem. Hoje o Estado estimula as empresas a desempregarem. E isso está errado do ponto de vista social. Nós temos que começar a pensar diferente, nós temos que usar novas variantes aí para calcular o tributo. E já existe, além disso, já existe a revolução tecnológica que, por si só, já é selecionadora de mão de obra, quer dizer, ela já reduz mão de obra. E ainda o Estado faz isso, a situação piora mais. Piora. Então, muitas nós temos que mudar. E a mudança aqui, mudança do Brasil, Silvio, passa pela valorização da contabilidade, importância da contabilidade. Bolsonaro, até ontem o Brasil não deu interesse à contabilidade porque os políticos queriam roubar. Se tivesse uma contabilidade firme, uma contabilidade valorizada, uma contabilidade segura, com contadores independentes, contabilidade fora do sistema, como falou o Giovanni, ok? Muito bem. Isso é uma etapa passada. Então, eles não davam a devida atenção à contabilidade porque eles queriam roubar. Agora, vamos parar de roubar, tá? E para parar de roubar, vamos valorizar a contabilidade, vamos criar a contabilidade geral da União, de forma que ela trabalhe de forma independente, todos os órgãos públicos comecem a prestar conta, saber onde é que o dinheiro foi aplicado, todos os meses, obrigado a divulgar para a sociedade, Ministério Público, a Justiça,
entende? As justiças, o Estado, o município, todos eles, arrecadei isso, aqui estão meus tributos, gastei desta forma, aqui está a assinatura do contador ratificando as informações, e passar ele a prestar conta, e não um secretário que não conhece, que não foi ele que gerou aquelas informações, prestar conta à sociedade. Eu acho que nós temos que começar a mudar, nós temos que valorizar contabilidade geral da União, independente, vinculada ao Tribunal de Contas, vinculada ao Ministério Público. Não adianta nós termos a Controladoria Geral da União, né? Não adianta nós termos o Tribunal de Contas como controle interno e controle externo, e isso não traz resultado nenhum para a sociedade, não traz segurança nenhuma para a sociedade. De preferência que esses órgãos técnicos específicos de controles, os cargos deles sejam ocupados por profissionais que entendam da área, não é? Não adianta, com todo respeito, mas o Tribunal de Contas, quando vai fazer concurso público para trabalhar na auditoria das contas, a contratação é para qualquer pessoa de nível superior. Com todo respeito, um biólogo, por exemplo, pode passar no concurso público do Tribunal de Contas. O que o biólogo entende de controladoria, de custos e de controle do patrimônio, não é? Mas essa é a questão que tem no Brasil, que é a questão assim, está discriminando, mas tu tem que discriminar, porque as profissões são diferentes. Né? Agora, pior do que isso é colocar políticos que não sabem absolutamente nada como conselheiros. Eu desafio que desses todos, eu não sei quantos conselheiros tem aqui, todos são ex-políticos. Todos são ex-políticos. Quer dizer, qual é a qualificação que eles têm? Tá? Eles passam numa avaliação da própria Assembleia, do próprio Congresso. Qual é a isenção que tem uma instituição dessas para avalizar um político que perdeu a eleição e está ganhando um cargo como premiação? Quer dizer, ele é premiado por ser um derrotado. Essa é a questão no Brasil. Essa é a questão fundamental. Mas, Silvio, o pior é o seguinte, é que no Tribunal de Contas, seja do Estado ou da União, nós temos profissionais qualificados, temos contadores, tá, muito bem qualificados, e eles fazem um trabalho técnico excelente. Só porque eles entregam aquele trabalho técnico para quem? Para o político. É como nós economistas. Os economistas sempre foram acusados, só que os economistas faziam um plano e aí entregam para os políticos e eles deturpam o plano. Aí com quem é que fica a fama da coisa? Com os economistas, como fica com os contadores. Mas verifica só, hoje no Brasil o secretário, né, do Tesouro Nacional não é contador. O chefe, o ministro da Controladoria Geral da União não é contador. Ou seja, os membros do Tribunal de Contas não são profissionais, não são técnicos, são políticos. Ok? Então, tem que mudar isso. Eu acho que cada um na sua. É para valorizar as contas, vamos botar contadores, pessoas altamente qualificadas, enfim, para começar a colocar ordem. Ordem e progresso. Por que ordem e progresso? Porque a contabilidade é que exige põe ordem para ter progresso. Quando tu tem a ordem, tu vai ter o progresso. Você já viu alguma empresa ir mal com um bom contador? Uma boa contabilidade? Não tem, não existe. Quando é que uma empresa vai mal? Quando não tem contabilidade, quando não tem contadores, quando não participa das decisões. Quando dá tiro no escuro. Tiro no escuro. O que acontece? As empresas fecham por quê? Porque tem bons contadores, olha, assim não dá para produzir. Porque se eu vou produzir dessa maneira, eu vou quebrar, então fecham antes. O que é que tinha que fazer o contador? Governador, aqui ó, a minha empresa, para ter mercado, está com esse resultado. O que é que eu tenho que fazer? Você me ajuda nisso, entende? Então, nessas ajudas todas, o Estado tem que entrar para poder gerar emprego, para poder manter os empregos, é isso. Silvio. O que nós temos que fazer nesse país aqui, a Espanha fez lá na década de 70, foi o chamado Pacto de Moncloa. A Inglaterra, no século XVII, em 1688, ela fez uma chamada Revolução Gloriosa, em que ela vinha da monarquia absolutista e passou para a democrática, uma democracia parlamentar. O que aconteceu? Eles reformularam todas as instituições. Lá no século XVII, a Inglaterra fez isso, que eu acho que o Brasil tem que fazer um pacto institucional. E a Inglaterra fez isso, depois, 100 anos depois, ela foi a autora da chamada Revolução Industrial. Então, nós temos que preparar esta revolução que temos, mas teremos que fazer esta ruptura institucional, que vai nos libertar dessas mazelas. Não é certo? Sabe como que a contabilidade no Brasil foi implantada? Não. Em 1905, o Brasil criou um empréstimo.
Foi a criação do Banco do Brasil também. Lá, criação do Banco do Brasil. Aí pediram as contas, mas como é que eu vou dar empréstimo para ti se eu não sei se tu pode me pagar? Eu não tinha contabilidade. Aí tiveram que, às pressas, trazer a contabilidade do Brasil, já para fazer alguma coisa nas coxas, ok? Para apresentar lá para o governo inglês, que tinha condições de pagar. Então, muito bem. Coisa é complicada. Estamos falando aqui com o Salésio D'Agostin, com a Paula Marcon e com o Giovanni D'Agostin sobre essa questão que envolve a reforma do Estado, a reforma tributária, na visão dos contadores. Cruzando as conversas, vai fazer mais um intervalo e vamos para o último bloco do programa. Já voltamos. Muito bem, voltamos com o nosso Cruzando as Conversas desta quinta-feira, 6 de fevereiro, através aqui da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Lembrando que você pode participar também, há muitas participações aqui, né, do interior do estado, sobretudo, pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e o Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E da Galeazzi Sul, a evolução e a revolução dos metais. Estamos conversando aqui com o Salésio D'Agostin, a Paula Marcon, Giovanni D'Agostin, todos eles contadores, sobre a reforma do Estado e principalmente a questão da reforma tributária, que está para vir aí, qual vai ser, não vai ser, é a questão, na visão dos contadores. Eu quero aqui dar um grande abraço à cidade de Pelotas, vários recados da cidade de Pelotas, e ao Fernando Ribas, que está lá em Pelotas nos assistindo, Fernando Ribas, que pede que vocês esclareçam aí essa provocação do Bolsonaro aos governadores de baixar as alíquotas do ICMS, que eles zeram os impostos federais nos combustíveis, Salésio. Mas o Bolsonaro está absolutamente certo. O que acontece? O combustível é um produto de primeira necessidade. É um insumo básico, ok? Então, no momento em que eu reduzo o valor deste insumo, por consequência, o meu produto ele passa a ser mais competitivo, ok? E outra coisa é o seguinte, olha, se o combustível custa R$ 1,20 o litro, tá? Lá na Petrobras, porra, por que o ICMS tem que ser calculado não com base no custo da Petrobras, mas sim no valor de revenda? Tu me entende? Na verdade, a alíquota do ICMS no combustível não é 18%, não é 25%, não. É 25% sobre o preço de revenda. Não é o preço que sai da Petrobras. Então, o Bolsonaro realmente ele está certo, porque o Estado ele tem que incentivar que os agentes econômicos produzam mais. E para produzir mais tem que ser competitivo. E para ser competitivo, os insumos e os custos de produção e as despesas têm que ser menores. E o Bolsonaro, nisso, ele está absolutamente certo. Não é aumentando imposto que nós vamos produzir mais. Nós vamos, pelo contrário, quanto maior é o imposto, maior o insumo, maior é o valor do produto, menos produção, menos consumo, menos arrecadação. Temos o quê? Que pagar menos para vender mais. E isso é a lógica, essa é a técnica que a contabilidade, as ciências contábeis nos ensinam. Queres vender? Veja quanto tu tens que vender para ser competitivo. Se o produto lhe custa 100 e se eu quero vender por 110, verifica quantas unidades eu tenho que vender para cobrir a minha despesa. E é isso que nós temos que fazer. Se o Estado tem uma despesa de 70 bilhões, quanto é que eu tenho que produzir para receber esses 70 bilhões sem ter problema na economia interna? É uma questão matemática e muito simples. Nós temos que saber calcular, nós temos que entender de contabilidade. É isso. E o Brasil carece de conhecimentos contábeis. E nós temos que começar, o contador tem que começar a participar mais, os conselhos têm que participar mais, sindicatos têm que participar mais, porque nós participando, nós vamos contribuir para que o Brasil saia do buraco. E o importante nessa, aliás, é que a contabilidade, ela dá as informações e aqueles números, eles são vivos.
eles têm vida própria. Quer dizer, o que quer dizer isso, vida própria? Eles precisam ser analisados e, a partir deles, surgir um movimento para que as empresas se reorganizem melhor, para que o Estado possa arrecadar mais, porque a empresa vai produzir mais na medida em que ela vai se reorganizar usando os dados da contabilidade, né, Paulo? Com certeza. Eu concordo com o Salles em gênero, número e grau. Dessa vez tu concorda com ele? Geralmente eu concordo com ele. Mas eu concordo realmente com ele, né? A questão acaba que os governos, eles acabam sempre aumentar o imposto é sempre a solução mais fácil, né? A solução mais rápida. A gente tem aqui, no caso do Estado, as alíquotas de ICMS que foram majoradas lá no início do governo Sartori. E agora, em 2020, o que vai se fazer? Vai se voltar atrás na questão. Eu duvido que o governador vai fazer o que ele prometeu na campanha. Não vai fazer. Eu acho muito difícil também. Porque mesmo que ele levante a bunda da cadeira, ele não vai conseguir. Era a alegação que ele fazia com o Sartori. Eu também acho muito difícil, depois de já estar todos esses anos com essas alíquotas majoradas, tu conseguir em tão pouco tempo voltar atrás. E acaba que, como o Salles falou, quem sofre mais é quem está na ponta, quem está trabalhando, quem está... Mas o governador anterior, o Gringo... Sim. Ele foi o responsável por isso. Claro. Ele foi o responsável para fundar o Rio Grande do Sul, porque ele se preocupou em aumentar a alíquota. Ele não se preocupou em produzir mais. Ele e os governos anteriores. Né? Lembra que nós saímos do governo do Tarso para o governo do Sartori. Bom, o Tarso foi um desastre. Aí tu teve dois governos do PT que afundaram o Estado. Tanto é verdade que a gente sempre diz, eu sempre repito isso aqui, Santa Catarina e Paraná, por que eles estão bem à frente do Rio Grande do Sul? Eles jamais foram administrados pelo PT, pela esquerda. Porque não é nada contra a esquerda, mas essa esquerda aqui no Brasil é retrógrada, é uma esquerda que não vê a solução dos problemas através da prosperidade, da evolução dos negócios, ela é anticapitalista, ela é comunista, ela é socialista, então não tem como. Nós temos uma Constituição que é socialista e nós queremos um país com um sistema capitalista liberal. Não fecha isso. É por isso que, em alguns setores, se defende, e eu também defendo a questão da reforma constitucional. Tem que haver uma nova Constituição. Quem vai fazer? Eu acho que nós... Você lembra que a Constituição de 88, Giovanni, ela era para ser feita por 10, 12 gênios lembra? Especialistas, sim. Especialistas. E aí o que aconteceu? Os políticos não deixaram e fizeram essa droga de Constituição, que é, no fundo, a grande responsável pelo buraco que nós estamos. Sobre a provocação do Bolsonaro que ele fez aí no tocante ao ICMS, aí, que ele também reduziria os impostos federais, vejam só, aqui no Estado, o ICMS é cobrado antes do produto ser vendido. Então o Estado antecipa a arrecadação antes de ocorrerem os fatos geradores. O sistema da substituição tributária. Da substituição tributária. O cara nem vendeu ainda, já está pagando tributo. Sim, é um sócio que sempre ganha. É um sócio que não assume risco. Sim. O Estado é o sócio que não tem risco. Só tu tem o risco. Então o Estado ele antecipa a arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, não paga os juros por essa antecipação. Né? Claro. Além do mais, a alíquota é altíssima. A alíquota do ICMS aqui sobre combustível é 30%, não é? É altíssima, né? Quase mais alta, aqui pelo menos do sul do país, é a mais alta da região sul. Sobre combustível e sobre energia, que também é um insumo básico. Sim, né? Claro. E ademais, vejam só que absurdo que acontece aqui. Se porventura o posto de combustível vende o combustível no varejo em valor superior ao valor de pauta que é utilizado para antecipação do governo, que o governo optou por essa antecipação, ele poderia não ter optado, o que eu já acho um erro. O sistema da substituição tributária ele tá todo deturpado, a utilização dele, né, desse sistema. Ainda o governo obriga que o comerciante varejista pague a diferença da substituição tributária. Então, aí fica difícil mesmo do Estado ser competitivo, né, das empresas virem para cá. E se ele revende o produto a um valor menor do que o valor de pauta, ele também não tem... Não, ele consegue obter o direito de restituição, mas isso é muito difícil, é muito complexo. Né? E o que é normal? O normal é ele não conseguir vender no preço, muito menos no preço, muito mais acima do preço sobre o qual está incidindo o ICMS. A via de regra, o preço de pauta é superior ao preço praticado de realidade do mercado. Né? Aqui, Silvio, um desafio para o nosso governador.
ok? Reduza os tributos, ok? Para que o nosso produto tenha um valor menor que Santa Catarina e Paraná. Verifique qual é a carga tributária no Paraná e Santa Catarina. Ele Okay? sabe, todo mundo sabe. Reduz a nossa carga tributária para que o nosso produto seja mais competitivo, que eu lhe garanto, ok? Que nós vamos começar a exportar mercadorias para Santa Catarina e para o Paraná e que a tributação vai ser muito maior do que o que hoje porque nós não conseguimos produzir. E o povo vai estar mais feliz, vai estar trabalhando. Quando tu diz que a tributação vai ser maior, tu quer dizer a receita da tributação. Reduz o imposto e aumenta a receita. Isso é evidente, claro. Fatura mais, fatura mais. Não adianta tu querer ganhar 10%, tá, de 100. Receba 5% de 300, que vai ganhar muito mais que isso. É uma questão de lógica, é uma questão de matemática. Silvio, você que não sabe fazer conta, Silvio? O problema todo, tu sabe o que é, né? O problema todo são os interesses políticos, a estrutura que ela é feita exatamente para não fazer isso. A estrutura ela é feita para se autogerir. E ela se autogere através de quê? Através da criação de cargos políticos, de engessamento dos órgãos públicos, né, de criação de novos cargos públicos, de impedimento para demitir funcionários públicos, de crescimento vegetativo dos gastos com o pessoal. Ninguém quer mexer nisso. Agora é o interesse que o político vai ter disso aí? Não tem. Agora só, por favor, né? No momento em que você reduzir a carga tributária e começar a vender mais e com isso arrecadar mais, não vai querer contratar funcionários, não vai querer entregar benesses para o funcionário, porque no momento que para, aí depois não pode tirar mais. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quando nós estávamos, né, naquela bonanças toda, a economia aquecida, faturávamos muito e com isso o Estado arrecadava muito, e aí o que é que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e entregaram tudo, tá, em benefícios para o funcionário. E agora? E agora não tem como pagar. Quando cresceu o bolo, eles quiseram comer mais fatias do bolo. Quando deveria deixar crescer mais o bolo e ser usado para outras coisas. Né? Criar reservas para ser aplicado para investimentos. Hoje, por exemplo, o Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil na década de 70 era um pouco diferente, porque lá nós tínhamos um pouco de ordem, de disciplina. Né? A ditadura militar nós tínhamos ordem e disciplina que qualquer país civilizado tem. Aqui não tem mais. A taxa de investimento sobre o PIB era de 28% a 30%. Nós estamos em 15,5%. Quer dizer, e para alavancar isso, para desenvolver, Giovanni, Paula e Agostinho, só acertando o setor público. Porque o setor público não tem nada para investir, ele está deficitário. Então, esse é o problema. Aqui, ó, políticos, uma escola e vamos começar a buscar os conhecimentos contábeis, ok? Eu me coloco, dou gratuitamente para vocês aí. Aqui, ó, os vereadores, os deputados, os senadores, eu dou aula de contabilidade para vocês gratuita. Será que eles vão querer? E tem mais uma coisa, né? Para vocês entenderem a coisa. Isso é muito bom. Tem mais uma coisa. Começa com a nossa escolha na eleição. Hoje tem uma eleição para vereadores e prefeitos esse ano. Esses problemas todos, eles talvez fossem reduzidos se nós tivéssemos escolhendo melhor nossos representantes. Eles botam qualquer um, é porque o cara é da farmácia, que o fulano é motorista daqui. Então, isto é que nos leva para o fundo do buraco. Coloca essas pessoas que não têm a mínima condição de ser síndico do seu prédio, nem ser o gerente da sua casa, para administrar coisa pública. Aí não tem como. E aí a função social que os partidos políticos deveriam fazer esse filtro. Mas não querem fazer, ele quer um cara lá que seja popular para dar voto para ele. Sim, mas o partido político tem uma função social impressionante. Eles deveriam fazer esse filtro para que os candidatos dos partidos fossem pessoas melhores capacitadas. Infelizmente, nós temos um monte de partido político, demais até, não é? E eles fazem esses fisiologismos. Eles querem cara que seja bom de voto e não de qualidade administrativa. E principalmente no poder legislativo, né? A gente vê o pessoal, principalmente hoje em dia, muito inflamado naquela briga, porque o presidente, porque o governador. E, na verdade, a grande maioria das pessoas não lembra em quem votou para deputado, em quem votou para vereador, que, na verdade... aliás, nem quer saber muitas vezes. Exatamente. E, na verdade, o poder legislativo tem um
um poder de decisão muito grande no nosso sistema político, né? Mas falar nisso, questão de política, há uns 30 anos atrás, tá, eu apresentei uma proposta de reforma política, tá, eles gozaram da minha cara, né? Porque disseram, mas como? Cadê os representantes dos gays? Cadê os representantes das pessoas que não estavam dentro daquela minha proposta, né? Porque eles disseram, não, todos têm que estar representados lá na Câmara dos Deputados. Porque a minha proposta era o seguinte, dividir a Câmara através das comissões técnicas. Então, nós temos hoje, 20 comissões técnicas. Cada estado vai eleger um representante para cada comissão técnica. Ou seja, então, aqui no que nós temos, a Comissão Técnica de Economia, então as pessoas vão concorrer para aquela comissão. É o deputado da Comissão Técnica de Economia. E aí ele tem que ter habilitação vai ter que profissional para isso. Que é qualificado. Não é qualquer um pé de chinelo que chega lá, se elege e vai... Comissão Técnica de Educação, Comissão Técnica de Finanças. Ou seja, cada profissional com as suas especialização dentro daquela área e vai se apresentar à sociedade. Olha, eu estou me candidatando para representar vocês naquela comissão. Porque essa questão que nós estávamos conversando a importância de você ter contadores dentro dos poderes, dentro da política, se volta para outras áreas também, né? Quantas vezes a gente não vê os professores desesperados porque a pessoa que está gerindo a educação não entende nada da educação, a pessoa que está gerindo a saúde não entende nada tecnicamente da saúde, né? É uma necessidade que, assim como nós, contadores, vemos, as outras áreas também veem. Agora, veja uma coisa aqui, que eu quero colocar para vocês, é isso aqui, ó. Por exemplo, assim, ó, e é por isso que eu admiro a classe médica. Os médicos têm instituições que trabalham em favor dos seus profissionais. Pega um camarada para ser secretário da saúde que não seja médico. Pega um cara que não seja médico para ser diretor de um hospital. Eles não deixam e fazem muito bem. E é por isso que os médicos merecem o meu respeito e o respeito da sociedade, porque eles trabalham, é uma corporação que ela é inclusivista e não extrativista. Como são aquelas associações, aquelas corporações de patrões e até de empregados, que só vem o seu lado, o seu interesse e não da sociedade. Quando os médicos fazem isso, tá, eles estão contribuindo para a sociedade. Esse é o grande problema. Para finalizar, nós estamos chegando no final do programa, eu quero saber o seguinte, quando é que o Conselho de Contabilidade, a Confederação Nacional, não sei lá o que for, lá da entidade nacional, vai agir em favor dos contadores também, exigindo que esses cargos sejam prioridades de contadores? É uma questão de vamos mudar a mentalidade, mudar a postura, e está na hora de acontecer isso, tá? Olha, os advogados estão de parabéns, porque também agem assim, os médicos também agem assim, os engenheiros também agem assim, são mais e logo em categorias. seguida os contadores também vão começar a agir dessa maneira, porque, na verdade, a nossa omissão, quem fica prejudicado é a sociedade e chega de omissão. Conselho de Contabilidade. Vamos lá, né? Você é um órgão do Estado, está ali para proteger a profissão, para fazer com que leigos não interfiram, então é obrigação tua de proteger. Sindicatos dos contadores, agora o Giovanni assumindo o Sindicato dos Contadores daqui do Rio Grande do Sul, eu acho que vai fazer um trabalho nesta direção e já convoco todos os contadores do Rio Grande do Sul de se associar, de manter no Sindicato dos Contadores e ajudar o Giovanni a fazer esse trabalho, porque nós precisamos, os contadores. Não é que os contadores precisam... A sociedade precisa. A sociedade precisa. É através da ação dos contadores para proteger a sociedade. Muito bem, nós estamos encaminhando para o final desta edição do nosso Cruzando as Conversas, nessa quinta-feira, dia 6 de fevereiro, conversando aqui com o Salésio D'Agostinho, a Paula Marcon e o Giovanni D'Agostinho. Quero agradecer, Giovanni, muito obrigado pela tua presença, a Paula também, muito obrigado pela tua presença, Salésio D'Agostinho também. Acho que contribuímos aí para esclarecer muitas coisas e apontar caminhos que nos conduzam a um país mais sério, mais responsável e, sobretudo, mais justo. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Cruzando as Conversas volta amanhã. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais.
Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você.